Bom dia a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar você nesse dia a abrir sua Bíblia comigo e refletirmos a respeito de João 3, verso de número 16. A Bíblia Sagrada diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nesse dia nós estaremos refletindo a respeito do versículo mais conhecido da Bíblia. E esse versículo nos fornecerá 7 pontos de reflexão para a sua e para a minha vida. E o primeiro ponto que eu quero destacar nesse versículo é a respeito do maior concessor, o próprio Deus. Em Romanos, Paulo, escrevendo a esses amados irmãos, ele, no capítulo 8 dessa carta, verso número 17, ele vai nos dizer o seguinte: Se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Mas então, se nós estamos falando desse maior concessor que é Deus, logo nós vamos entender que estamos falando de uma herança, de um presente, de um grande, de um melhor presente, ao qual o texto sagrado nos mostra. E esse presente é o seu próprio Filho amado, o próprio Senhor Jesus. O sábio Salomão, falando a respeito de presente, no provérbio de número 18, verso de número 16, ele nos ensina o seguinte: um presente que se dá abre portas e leva alguém à presença dos grandes. Então nós podemos perceber nesse versículo ainda, que nós podemos avançar e podemos entender um terceiro ponto para a minha e para a sua reflexão. Nós podemos perceber o amor mais surpreendente, um amor que existe uma intensidade gigantesca, a ponto de se afirmar, amou de tal maneira. E quando nós nos reportamos ao que João vai falar na sua primeira carta, no capítulo de número 4, versos 8 e 9, nós podemos observar o seguinte: quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Então, nós podemos observar até aqui esse maior concessor. Nós podemos perceber o melhor presente, que foi o próprio Filho de Deus. Nós notamos o mais surpreendente amor, quando ele vai nos falar dessa intensidade que nos amou de tal maneira. Mas nós ainda podemos observar uma quarta lição que esse texto nos fornece. Ele vai nos mostrar, queridos, que existe então aqui um destinatário, ou melhor, destinatários. E destinatários, por sinal, indignos. Destinatários esses que é eu e você. E quando nós vamos observar o termo todo aquele, nós perceberemos que quando Paulo escreve a sua carta aos Gálatas, ele vai dizer algo a respeito disso. Paulo vai dizer o seguinte: logo já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Paulo tem essa compreensão. Paulo acredita então nesta verdade. E por falar em acreditar, esse texto nos leva a um caminho muito simples, a um caminho que eu e você precisamos trilhar. E qual é esse caminho simples? Esse caminho simples é crer. E Paulo também, junto com Silas, viveram uma experiência a qual eles podem nos mostrar claramente como é esse caminho. Na experiência com um carcereiro, Paulo e Silas, após apanhar muito, vão à casa desse carcereiro, e esse carcereiro precisava saber o caminho para a salvação. E Paulo e Silas vão responder a esse homem no livro de Atos, capítulo 16, verso 31. Eles responderam: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Mas eu ainda posso tirar desse versículo uma sexta lição, um sexto ponto de reflexão para a minha vida. Eu posso perceber nesse versículo a mais rica declaração, quando Jesus vai nos mostrar o seguinte: não pereça.
E o que Jesus quer nos mostrar com isso? Ele pode nos ilustrar isso muito bem no capítulo 10 de João, quando ele nos fala, tratando-nos como ovelhas, no capítulo 10, verso de número 28, quando ele nos diz o seguinte: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Mas nós podemos concluir essa mensagem, podemos enxergar a bênção extraordinária. Nós podemos observar algo grandioso dado por Deus quando a palavra de Deus nos diz: tenha a vida eterna. E quando nós nos deparamos com o que o próprio Jesus vai mencionar em João 3, versos de número 36, a Bíblia Sagrada diz assim: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanecerá a ira de Deus. Que eu e você possamos refletir a respeito desse versículo tão conhecido. Que Deus nos abençoe.